Graça e paz a todos. Nós estamos para mais uma aula do Estade. Eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós hoje vamos experimentar uma maneira diferente de você assistir às aulas. Então, que Deus nos abençoe. Nós estamos na aula de Eclesiologia, doutrina da igreja, e nós vamos começar a nossa aula hoje de maneira diferente, onde você vai estar vendo o texto. Então, Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe cada irmão, cada irmã. Deus seja conosco. Então vamos iniciar nossa aula agora vendo o texto. Então agora você vai ver o texto. Então nós vamos botar mais próximo para que a gente possa ver o texto. Então, o que nós falamos? Então, se você não começou hoje, nós vamos mudar a maneira para ver se você consegue ser melhor. Então, nós vimos que nós vamos parar aqui. Nós vamos fazer uma recapitulação do que nós estudamos ontem. Ontem não, terça-feira, nós estudamos sobre a doutrina da igreja. Então eu sou o pastor Gilberto Rebouças e nós estamos para mais uma aula do Estade. O Estade é o Seminário de Educação Teológica à Distância, o Seminário Teológico à Distância. Então nós estamos aqui em Eclesiologia, vem de eclesia mais logos, que é a doutrina da igreja. Esse é o nosso logotipo ou a nossa logomarca. Então nós estamos estudando sobre a igreja. Então nós vimos a questão da origem da igreja. Nós estudamos que no grego secular, a palavra igreja, certo? Ela é uma assembleia de anfitriões. Então, o que era uma igreja? Essa palavra era usada pelos gregos para uma reunião. As cidades gregas, elas eram democráticas. Então, quando havia um problema, os cidadãos eram chamados para participarem das reuniões. E esta reunião, esse grupo de cidadão grego, junto em um determinado lugar, praça, ou na rua, era uma assembleia. O grego koine, que é o grego da Bíblia, os autores, no grego koine, essa palavra eclesia, ela, Deus abençoe. Então hoje nós estamos mudando a maneira para você ver o texto, que você já tem aí, e a gente vai experimentar para ver se fica melhor assim. Então nós vamos só recapitular a aula passada. Nós vimos que a palavra eclesia, que é igreja, né, ela significa um ajuntamento, uma assembleia, uma reunião ou uma congregação, pessoas congregadas. Então nós vimos que
Essa reunião pode ser uma reunião secular ou pode ser uma reunião religiosa. Nós vimos que na teologia vem de ekaleo, mas a preposição ek, que é para fora de, e o verbo kaleo, que é chamar. Então, a assembleia dos chamados para fora do mundo para servirem a Deus. Aí nós vimos que os pagãos, quando se reúnem, o texto lá é assembleia, é igreja, eclesia. Eclesia, em Atos, quando o povo se reúne. E a congregação dos israelitas, Estevão chama de eclesia. Então o que acontece? A assembleia cristã. Os escritores do Novo Testamento, sabendo que os judeus eram chamados de sinagoga, pegaram o nome eclesia, que é traduzido por igreja. Então Jesus disse: edificarei a minha igreja. E ele diz que se um irmão que for o ofensor cometer um pecado, não ouvir a ninguém, diz-o a igreja. E a palavra igreja é a palavra eclesia. Então o que os cristãos fizeram? Eles pegaram uma palavra que já existia, a palavra eclesia, e tomaram para si. Então ficou agora a igreja de Deus. Certo? Por quê? Porque o judeu era chamado de sinagoga. Havia duas palavras para reunião, ajuntamento. Sinagoga era do judeu, né? Reunião de judeu. Então os cristãos pegaram o segundo termo, eclesia, os chamados para fora do mundo. Aí nós vimos que isso aqui é a igreja, o povo, isso aqui não é igreja. Isso aqui é um prédio. Então nós vimos, isso aqui é um prédio. A igreja é o povo que se reúne. Então hoje, quando a gente diz eu vou à igreja, a gente pensa no prédio e não nas pessoas. Então nós precisamos voltar a ter a ideia de que igreja é o povo e não o prédio. Então nós vimos a natureza da igreja. E eu queria saber se está dando para vocês enxergarem daí. Está mais perto. É porque quando eu boto mais longe, dá para ver todo. Se está dando para ver aí, dá um ok, porque eu estou tentando para ver se melhora para vocês. Dá aí um likezinho. Está dando para ver? Então o caráter multiforme da igreja. Então nós vimos que a igreja é universal, é invisível, e a igreja é local, é visível. O que é isso? Todos os cristãos que nasceram de novo e que são verdadeiros, eles formam, obrigado, Leandro, eles formam a igreja de Deus. Então em todo mundo, porque como é que subiu isso? Muito obrigado, Leandro. Eu estou tentando mudar para ver se fica melhor e depois vocês vão me dizer se assim fica melhor ou não. Então nós estamos procurando cada vez melhorar. Então, para que a gente entenda o que é a igreja universal, só existe uma igreja. Quando surgiu a reforma protestante, a igreja era a igreja católica. Então quando se falava em igreja, todo mundo pensava na igreja visível, na igreja católica, até os dias de hoje. Mas os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, eles passaram a discordar de que a igreja fundada, edificada por Jesus, fosse a igreja católica. Então eles passaram a falar na igreja universal, ou seja, a igreja
composta de todos os cristãos que foram renascidos pelo Espírito em qualquer lugar do mundo. Por que ela é invisível? Porque só Deus sabe quem é o verdadeiro cristão. Então isso já acabava com as pretensões do catolicismo romano. Então há uma igreja que só Deus conhece e não a igreja visível da terra. Então esta igreja, ela é invisível porque só Deus a conhece. Mas esta igreja invisível só tem crente verdadeiro. Então são todos os cristãos verdadeiros. Então o ajuntamento de todos os cristãos da África, da Ásia, da América, da Europa, formam a igreja de Deus. A igreja que vai ser levada para o céu. Mas esta igreja que está espalhada pelo mundo e que nós não sabemos quem é quem, esta igreja, ela é uma igreja também que se torna visível. E aí eu fiz aqui você tem aí esse material aqui. Então esse vermelho, aqui nós temos Jesus como cabeça, e essa parte em vermelho é a igreja universal, invisível. Uma. Não existem duas igrejas, só existe uma. A igreja de Jesus. Essa igreja tem Abel, Enoque, Timóteo, Tiago, Paulo, Abraão, os santos do Velho e do Novo Testamento. Todos aqueles que foram verdadeiramente salvos, eles compõem a igreja de Jesus. Só que essa igreja, como o nome diz aqui, é invisível. Por quê? Porque só Deus sabe quem é que é salvo e quem não é. Só Deus sabe. Então hoje, pessoal, estou mudando a maneira para que vocês possam acompanhar o material e depois vocês me dizem se fica melhor assim ou não. Certo? Então, a igreja, aqui essa parte em vermelho, significa a igreja na sua totalidade. Todos os que creram em Jesus, tanto no Antigo como no Novo, e Jesus é a cabeça. Essa igreja é invisível, certo? Mas ela é uma só, não existem duas igrejas. Agora aqui eu botei a igreja visível. Então Jesus continua cabeça. Aí nós temos agora a igreja, certo? A igreja de Colossos, a igreja de Corinto, aí eu fiz uns desenhos, a igreja de Esmirna, a igreja de Filipos. Então, quando você pega os crentes verdadeiros, os cristãos verdadeiros, de todas essas igrejas aqui do mundo, você forma a igreja universal. Então, nesta igreja, não existe pessoas não convertidas. Porque Deus olha e só vê os regenerados. Então, é certo a gente dizer que na igreja não há pecador, não há ímpio, não há cristão errado, quando a gente fala dessa igreja aqui. Agora, estas pessoas que nasceram de novo, que creram, como Abel, Enoque, Timóteo, Paulo, eles precisam de um lugar para se congregar, de irmãos. Então eles formam igrejas visíveis em Corinto, em Pérgamo, em Esmirna. Então aqui nós temos a igreja visível. A igreja visível é como nós vemos.
Então, em cada igreja dessa, nós temos pessoas verdadeiras. Nós temos homens de Deus verdadeiros, mulheres verdadeiras. Mas, como essa igreja é visível, então pode-se achegar a ela pessoa que se converteu, entre aspas, não de verdade. Que aceitou porque gostou do pastor, porque gostou do louvor, porque foi pedir uma cura e fez um voto, uma promessa de que se fosse curado, ou um parente iria pertencer à igreja, e essa pessoa vai entrando nestas igrejas locais. Então, nessa igreja, a universal, a igreja do Senhor em toda a terra, só tem crente. Mas nessa daqui, nós temos os verdadeiros crentes e nós temos aqueles que não se converteram de verdade. Então, eu e você temos uma igreja local. E nessa igreja local, aí, essa igreja aqui é a perfeita. Essa de vermelho aqui é a igreja como Deus a vê. Então, quando Deus olha para a igreja, ele vê assim. Ele só vê os crentes de verdade. Mas quando eu e você olhamos para a igreja, a gente já vê assim. Numa determinada localidade, com um prédio, com gente boa e gente má. Gente certa e gente errada. Mas esses errados não fazem parte desta igreja aqui. Eles só fazem parte dessa daqui. Por quê? Sendo nós homens falíveis, então nós aceitamos pessoas erradas. Se deu para entender o que eu estou explicando até agora, então dá aí um ok, um like. É só essa mãozinha azul para subir. Clica na mãozinha azul para subir, que aí todo mundo entendeu. Isso é porque eu tô meio doente e garganta aqui tá. E eu tô precisando da ajuda de vocês para que eu fale menos. Obrigado, Leandro. Muito obrigado. Deus te recompense. Então, muito obrigado. Isso. Quem fez esse ok aí, pessoal, é só fazer isso aí. Quando vocês entenderem, é só fazer o ok aí, esse ok aqui, certo? Esse like azulzinho aí, fica maravilhoso. Então vamos lá. Agora aqui eu botei as duas, certo? As duas esferas. Jesus é o cabeça, a igreja de Cristo é essa vermelha, e dentro da igreja de Cristo tem as igrejas locais, ó. Então nós temos igrejas locais. Tá? Então, dentro da igreja invisível, nós temos a igreja visível. Não tem crente errado. Mas nas igrejas locais tem crente errado. Então, quando a gente sabe disso, a nossa vida melhora muito. Porque a gente descobre que a igreja de Deus não é a local. A igreja de Deus é a universal, que é católica, mas não apostólica romana. Católico quer dizer que tem todo o mundo. Então, eu e você congregamos nessa aqui, nessa aqui, nessa aqui. Mas o ideal é que seja essa. E sendo claro, de uma igreja para se congregar. E quando a gente percebe, eu sou membro da igreja verdadeira. Eu sou membro da igreja verdadeira. Certo? Então, você o que faz? Certo? Você crê na igreja verdadeira. E o que acontece?
essa igreja verdadeira, ela vai você vai pensar assim: ah, rapaz, eu sou membro da igreja verdadeira, então eu estou numa igreja que é uma igreja visível, faz parte da igreja invisível. Então você começa a dizer assim: ah, nessa igreja aqui tem gente que não é crente de verdade, mas eu pertenço primeiro a essa em vermelho. Então meu nome já está escrito no céu. E porque eu pertenço a essa igreja, a igreja invisível, eu me congrego na igreja visível. Só que na igreja visível tem gente certa e gente errada. Então agora eu tenho um consolo, porque eu digo: olha, essa igreja aqui tem gente certa e gente errada, mas a igreja de Deus, ela só tem gente certa. Então, deu para entender, pessoal? Então dá um ok aí. Aí nós vamos agora, se deu para entender, dá um ok aí, só o ok assim, que eu digo é o like, aquela mãozinha azul. Alguém não entendeu? Pessoal, pelo amor de Deus, responda, minha garganta está horrível. Obrigado. Então agora, tá dando para enxergar aí? Agora nós vamos aqui para a igreja militante e triunfante. Igreja militante. Obrigado, Leandro. Você é uma benção. Obrigado, Lúcia. A igreja militante é a igreja viva, a igreja na terra, que ainda está militando. Olha o que o Berkhoff diz, ó. Certo? A igreja é militante, isto é, convocada para uma guerra santa. E, de fato, nela está empenhada. Certo? A igreja militante é composta dos cristãos vivos, reunidos em diversos grupos, espalhados por toda a terra. Então nós, que estamos vivos, somos a igreja que ainda está na guerra. A igreja que ainda está batalhando pela fé. Certo? E a igreja triunfante são aqueles que já morreram na fé e que já estão nos esperando lá na glória. Então, a igreja militante, ela ainda está aqui na terra. A igreja triunfante são todos aqueles: Abraão, Moisés, Paulo, Tiago, João, que já venceram e por isso são chamados de igreja triunfante. Então hoje, a igreja tem duas metades. Uma metade já está no céu. A primeira metade, que é a igreja triunfante, ela já está lá na glória, já venceu, já completou a carreira. Então, esta igreja triunfante aqui, ela já completou a carreira. Então, eles já estão lá no céu nos aguardando. Mas nós somos essa igreja aqui, a militante. Significa que nós ainda estamos aqui. Não significa que nós não somos salvos, nós somos salvos. Só que nós ainda não chegamos no céu. Esses aqui já. Esses aqui estão nos esperando. Nós ainda estamos aqui. Por isso é que Jesus tem que voltar. Para quê? Para juntar essa igreja com esta.
essa parte da igreja com essa, que há uma só igreja. Então, a igreja militante vai ser transformada, os triunfantes vão ressuscitar e nós seremos arrebatados, certo? Então, hoje tem uma igreja triunfante no céu e uma igreja militante na terra. Então, agora nós vamos ver aqui, certo? A igreja militante, que somos nós, então, deixa eu deixar bem claro. A igreja militante é a igreja dos que estão vivos. A igreja triunfante são aqueles que já morreram na fé. Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, Timóteo, João, todos os cristãos que já morreram na fé. Esses já venceram, já estão lá no céu, estão só aguardando o retorno de Jesus. Mas nós estamos aqui. Então nós estamos na batalha. Então nós somos chamados de igreja militante, certo? Então, a igreja militante trava uma batalha contra as forças das trevas. Paulo diz, por que nós não temos que lutar contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século? E diz assim, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue. Essa expressão carne e sangue é uma maneira do judeu dizer o que é material. Então Paulo, como judeu, ele está dizendo, a nossa luta não é uma luta material, mas é uma luta contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade. Nos lugares celestiais, quer dizer, no mundo invisível. Então essa igreja está batalhando contra essas forças. A igreja militante, B aqui que você está vendo, é perseguida, mas não destruída. Então Deus permite que o mundo persiga, mas não permite que destrua. E aí Paulo diz assim, em tudo, né, somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, ou seja, sem saber. Tem horas que a gente fica assim, meu Deus, o que está acontecendo? Mas não desanimados. Então Deus não deixa a gente desanimar. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Então há momentos em que a igreja fica abatida. Há momentos em que o verdadeiro povo de Deus fica abatido. Mas o mundo e o diabo jamais conseguirão destruir a igreja de Deus, porque diz que nós podemos ficar abatidos, que nós podemos ser perseguidos, que nós podemos passar por tribulações, que nós podemos ficar sem saber o que está acontecendo, mas nós jamais seremos destruídos. Então ele diz assim, aí tem um texto de Jesus, ele está escrevendo a igreja, e a igreja de Esmirna, uma igreja perseguida, ele diz assim, nada temas das coisas que hás de padecer. Existem coisas, irmãos, que não tem como fugir, que a gente tem que passar por ela. Porque os estudiosos, principalmente os da mente humana, os psicólogos, os terapeutas, os psiquiatras, eles perceberam que muitas vezes a pessoa tem a tendência de fugir dos problemas. Então isso é chamado de fuga ou escapismos. Então o que é isso? É que diante dos problemas, muitas vezes a gente faz a teologia do avestruz.
que é enfiar a cabeça na terra, para não ver o que está acontecendo. Então, o que acontece? Muita gente procura uma religião para fugir dos problemas. E aí ele não vê que o mundo está com pandemia. Aí ele não vê que o mundo está mal. Aí ele quer viver uma vida à parte, separado. Mas o cristianismo não é assim. O cristianismo não é uma fuga, se bem que tem muita gente dentro do cristianismo que usa o cristianismo como uma fuga. Certo? Que vive dentro da igreja e esquece do mundo, e não sabe de nada do que está acontecendo e acaba sofrendo, como muita gente foi contaminada. Mas Jesus, ele diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. Essa palavra tentados é peirasmos, e pode ser traduzida por tentado ou provado. E tereis uma tribulação de 10 dias. Alguns acham que esses 10 dias são 10 imperadores, outros acham que são 10 anos, outros acham que é um período curto de tempo. Aí Jesus diz assim: ser fiel até a morte. Esse ser fiel até a morte aqui não quer dizer ser fiel até quando você ficar velho e morrer, mas ser fiel até em caso de for necessário você morrer para manter a fidelidade. Então Jesus diz: nada tema das coisas que há de padecer. Então a igreja não pode fugir das lutas que vai passar. Então todo mundo, todas as pessoas que estão na igreja têm que saber que o cristianismo o cristão é alguém que vai ser perseguido. Que Jesus não enganou. Que Jesus disse: no mundo tereis aflições. A igreja militante, ela continua a obra iniciada por Jesus. Então lembre, a igreja militante somos nós, os vivos. Quando Jesus subiu ao céu, os discípulos, os primeiros cristãos, eles ficaram esperando Jesus voltar. Quando Jesus não voltou logo, eles começaram a ficar preocupados. E aí, os homens de Deus tiveram que começar a escrever os evangelhos, as cartas, para dizer que Jesus não viria logo. Por exemplo, Lucas escreve Atos e ele escreve o seu evangelho. No evangelho, ele diz o que Jesus começou a fazer. E aí, quando Jesus subiu e Jesus demorou a voltar, o povo começou: e agora? E aí veio Roma, destruiu Jerusalém, e aí eles ficaram mais perturbados ainda. E aí Lucas escreve e diz: olha, eu fiz o primeiro tratado sobre o que Jesus começou a fazer. Primeiro livro, que era o Evangelho. E no segundo, que era o livro de Atos, ele começa a dizer à igreja: olha, lembra o que Jesus disse a vocês? Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, não vai ser assim, rápido. Vocês vão pregar o evangelho até os confins da terra. E aí Jesus vai voltar. Aí os cristãos começaram a entender. Porque em todo o tempo, todo cristão teve em algum momento dúvidas. Eu e você tem momentos em que a gente não entende. E aí é onde a gente precisa dos mestres e da Bíblia acima de tudo.
e de compreender a Bíblia com seriedade, estudar para que a gente possa. Eu disse hoje na live que religião sem instrução é uma fábrica de loucos. Porque você já imaginou a pessoa aceita Jesus, espera ele voltar, quem vem é o Império Romano? A pessoa surtou. Aí o que acontece? Lucas escreve, ele diz o que Jesus continua a fazer. Então, em Lucas ele escreve, no Evangelho, o que Jesus fez. E no livro de Atos ele diz o que ele continua fazendo por meio da igreja. Aí a igreja agora entende. Certo? Então ele diz assim, disse-lhes, pois, Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Vocês lembram que quando Deus fez Adão, soprou sobre Adão? E Adão agora tinha vida? E aqui quando Jesus sopra, nós temos vida espiritual. Nós somos regenerados. Então ele disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então qual era o problema dos cristãos? É que eles pensavam, Jesus veio, morreu, e esse ano ainda ele volta. E eles esqueceram que Jesus tinha dado uma tarefa da igreja ser sal da terra e luz do mundo e pregar o evangelho a todos até os confins da terra. Aí depois que eles começaram a entender isso foi que a loucura foi desaparecendo. Então à medida em que você vai conhecendo a Deus, você vai começando a entender a vida. Você vai, e é por isso que a gente fica tão preocupado em igreja que não valoriza o estudo da palavra de Deus, que não procura estudar com profundidade, porque aí a gente fica sem resposta, e ficando sem resposta a gente fica louco. Mas agora a igreja tem uma resposta. Quer dizer que Jesus disse que voltava logo. Foi. Mas esse logo dele é depois que a gente pregar o evangelho até os confins da terra. Então a igreja agora se acalmou, o povo começou a se preocupar em levar o evangelho, e para você ter uma ideia, Paulo começa no ano 46. Do ano 46 ao 48 ele faz a primeira viagem missionária. Do 49 ao 53 a segunda. Do fim do 53 ao 57 a terceira. Então em 12 anos Paulo leva o evangelho ao mundo. Em 12 anos aquela igreja agora compreendendo. Porque antes a igreja ficou em Jerusalém orando, falando em línguas, profetizando e esperando Jesus voltar. E Jesus disse, esse povo não me entendeu. Aí Jesus usa os apóstolos e usa Lucas para dizer, pessoal, Jesus já fez a parte dele. Veio, morreu, subiu e vai voltar. Mas só vai voltar quando a gente levar o evangelho a toda criatura. Vocês lembram? Aí o povo entendeu. Aí todo mundo ficou agora tranquilo e a igreja primitiva caiu em campo, arregaçou as mangas e disse, se Jesus só vem quando a gente evangelizar, então vamos evangelizar o mundo. Deu para entender, pessoal? Se deu para entender,
Dá aí um like aí. Like é aquela mãozinha azul. Gostei. Ou diz só ok. Então agora nós vamos para a igreja triunfante. Aqueles que já estão no céu. Né? A igreja triunfante, aqueles que já estão no céu, aqueles que já venceram, aqueles que estão só esperando que nós evangelizemos o resto do mundo, o que eles não fizeram, eles já fizeram a parte deles e estão lá esperando. Então, definição, a igreja triunfante é composta por todos os cristãos que morreram na fé e se encontram no céu ao lado de Cristo. A igreja triunfante é composta de todos os que morreram na fé. Olha o que diz. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. É lindo. Se eu fosse você, eu leria a Bíblia. E eles o venceram. Aqui João está tendo uma visão dos mártires, daqueles homens e mulheres que o Império Romano matou por causa de Jesus Cristo. E aí diz assim, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Eles pregaram a palavra e não amaram a sua vida até a morte. Ou seja, se submeteram à morte. Morreram, porque se amassem a vida, não tinham sido mortos. Mas como amavam a Jesus acima da sua própria vida, morreram pela causa do Mestre. Por isso estão agora no céu, esperando que nós cheguemos lá. E quando for no dia do arrebatamento, essas duas partes da mesma igreja vão se encontrar. Agora aqui no B, a igreja triunfante já terminou o seu labor. São aqueles que já venceram, que já viveram na fé e venceram, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram as promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Havia momentos em que eles estavam tão fracos, que se achavam tão pequenos, que se achavam tão impotentes, tão incultos, tão sem sabedoria, que eles ficavam para baixo. Mas aí eles levantavam a cabeça e diziam, mas Deus é grande. E aí eles se levantavam e saíam a pregar de novo. E diz, da fraqueza tiraram forças. É o que Deus espera de mim e de você. É que há momentos em que eu e você estamos tão fracos, estamos tão desanimados. E aí Deus espera que a gente diga assim, mas o nosso Deus é grande, mas o nosso Deus vai na frente. E aí a gente renove as forças e continue a luta. Aí diz assim, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados. Olha como era o povo de antigamente. Não aceitando o seu livramento.
Eles foram torturados e os seus algozes disseram: se você negar, nós paramos. Se você negar, nós não te matamos. Mas olha o que eles dizem: não aceitaram. Não aceitaram a proposta dos romanos nem dos judeus para alcançarem uma melhor ressurreição. Foram torturados para negar a fé, mas não aceitaram o livramento. O povo ofereceu: a gente para, a gente não queima você, a gente não joga você para o leão, basta que você negue. Eles estavam apanhando, estavam sendo torturados, estavam perdendo os familiares, as casas, mas diz: não aceitando o livramento. Podiam ter dito: tá bom, a gente nega Jesus. Mas a Bíblia diz: não aceitaram seu livramento. Porque eles tinham em vista uma melhor ressurreição. A igreja triunfante não amou o mundo. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados. Olha como os crentes de antigamente eram diferentes dos de hoje. Hoje, quanta gente se desvia porque alguém falou mal dele. Quanta gente acha tribulação porque o marido foi embora. Quanta gente acha que está atribulado porque perdeu o emprego. Mas olha os crentes de antigamente, experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, foram cerrados. Diz a história que Isaías foi colocado pelo rei ímpio Manassés dentro de um caixão e foi cerrado vivo. Você já imaginou? Uma pessoa ser cerrada viva. Foram tentados, mortos ao fio da espada, muitos morreram. E você pergunta: pastor, por que Deus deixou que esse povo tão fiel morresse? Porque eles amavam a Deus acima da própria vida. Porque eles mostraram ao mundo que Deus é mais importante do que a própria vida. E era isso que fazia com que o mundo respeitasse os cristãos de antigamente. Porque é como se Deus dissesse assim: meu filho, o imperador vai matar você. Como Deus disse a Paulo. Paulo disse: eu já estou sendo oferecido como libação. Libação era uma oferta de vinho antes do sacrifício. Paulo já sabia. Pedro também, Deus disse a ele que ele ia morrer. E é como se Deus dissesse assim: Paulo, Pedro, você quer que eu tire você da prisão? Você quer que eu mande um anjo, Pedro, como eu já mandei, para tirar você daí? Você quer, Paulo, que eu amoleça o coração do imperador Nero para que ele não mande decapitar, arrancar seu pescoço? Paulo dizia: não, de jeito nenhum. Paulo diria: não. Eles foram mortos ao fio da espada. Paulo diria: de jeito nenhum, Deus. Morrer por tua causa é uma honra. Você já imaginou como esse povo vai ser galardoado no céu? Mas olha a continuação. Andaram vestidos de peles de ovelhas e cabras. Era gente tão humilde, tão diferente das pregações que tem hoje sobre carro, casas.
desamparados, aflitos e maltratados. Olha como era esse povo. Andavam vestidos de peles de ovelhas e cabras. Eram os profetas. Foram desamparados pela sociedade. Viviam em aflição, perseguidos como bandidos. Muitas vezes foram maltratados, presos. Mas olha o que a Bíblia diz: homens dos quais o mundo não era digno. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E o texto diz que apesar de eles serem tão crentes, não alcançaram a promessa, ou seja, não viram Jesus. Mas vendo-a de longe, saudaram-na e foram embora. Eles olharam e viram de longe o Messias, a cruz, o sofrimento. E é como se eles tivessem dito: estou vendo, estou crendo. E eles morreram. E hoje eu e você já sabemos que Jesus veio, que ele morreu. Temos a certeza do cumprimento das promessas de Deus. E quantas vezes nós não somos como esses homens? A igreja triunfante está diante do trono celestial. Aqueles crentes que morreram fiéis estão. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes, porque vi uma grande multidão. E o ancião perguntou a João: quem são esses? E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação. Naqueles dias, o mundo, o Império Romano perseguiu e matou cristão de todo jeito. E aquilo era chamado de uma grande tribulação. Muitas vezes os imperadores passavam, dependendo do imperador, eles resolviam perseguir os cristãos pelo império todo. E aí muitos cristãos eram mortos. Muitos negavam a fé. Um dos grandes problemas que a igreja enfrentou na época foi quando passava a perseguição, aqueles cristãos que tinham negado a fé, cristãos que negavam a fé para poder não morrer, eles voltavam para a igreja e o povo dizia: o que a gente faz com eles? E eles eram aceitos na igreja, mas eram considerados como cidadãos de segunda classe, porque haviam negado a fé. E olha o que diz a Bíblia: são os que vieram da grande tribulação, porque ainda vai haver uma grande tribulação. Mas já houve também, nos tempos do Império Romano, a primeira igreja, ela enfrentou uma grande tribulação. E existe uma futura. Aí diz assim: e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem, de dia e de noite, do seu templo. Muita gente pensa que nós vamos para o céu e vamos ficar parados, tocando harpa. Nós vamos para servir no verdadeiro templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. O Senhor é o meu pastor,
e nada me faltará. E lhe servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Então a igreja triunfante já não chora mais, já não morre mais. Jesus reunirá a totalidade da igreja no arrebatamento. Então, quando Jesus vier, os crentes que estão no céu, que já venceram, vão vir com ele, e nós que estaremos aqui na luta, seremos transformados e juntos, e haverá uma igreja, uma só igreja, a igreja que venceu o mundo. Olha o que diz: dizemos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, a igreja militante, nós, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Dormem é o eufemismo para morrer. Paulo diz: a igreja viva não será primeira do que aqueles que estão mortos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com grande barulho, e com a voz do arcanjo, e com a trombeta de Deus. Então, naquela época, quando vinha um grande rei, o povo todo que vinha seguindo, vinha gritando, glorificando. Vinha um general do exército, comandando o povo nos brados, e vinha alguém tocando a trombeta. E aí João descreve desse jeito a vinda. E diz assim: e os que morreram em Cristo, a igreja triunfante. Veja que temos que ficarmos vivos e os que morreram ressuscitarão primeiro. Então a igreja triunfante vai primeiro ressuscitar. Aí ele diz: depois nós. Nós quem? Os que ficarmos vivos. Os que ficarmos vivos. A igreja militante. Seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que morreram em Cristo e foram ressuscitados agora. A encontrar com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no céu, nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, por ocasião do arrebatamento, os crentes que já estão mortos ressuscitarão. Os crentes vivos serão transformados. E Jesus levará para o céu a totalidade da sua igreja. Aí olha, se a igreja na terra é a igreja militante, no céu é a igreja triunfante. Lá na glória, a espada é permutada pelos louros da vitória. Os brados de guerra se transformam em cânticos triunfais. E a cruz é substituída pela coroa. A luta é finda. A batalha está ganha. E os santos reinarão com Cristo para todo sempre. É o que diz o Berkhof. E aí eu fiz um desenho aqui. A igreja triunfante são aqueles que já estão no céu. A igreja militante somos nós que estamos aqui enfrentando os leões, enfrentando os incrédulos, lutando pela causa de Cristo. Então, quando Jesus vier, esses aqui vão se juntar a esses aqui e vão ser levados para o céu, porque há uma só igreja. Então, hoje, muitos irmãos já estão na glória, esperando por mim e por você. E eu e você estamos aqui na peleja. Estamos aqui na batalha. Mas em breve, o nosso Senhor Jesus virá
E aí não haverá mais essa distinção de crente vivo e os crentes que estão no céu. Todos nós seremos agora a igreja de Jesus na glória. Então, nós terminamos essa aula com aquele texto que diz: daqui a um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Então lembre-se, muita gente já sofreu e está lá, esperando por mim e por você. Eu e você estamos aqui. Vamos terminar a carreira. E que eu e você possamos dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça está me esperando, a qual o Senhor me dará na sua vinda, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vida. Então, combatamos o bom combate, acabemos a carreira, não deixe pelo caminho, não pare, não desista, porque a coroa, guarde a fé, porque a coroa já está preparada. E você que não é cristão, você que nunca teve um encontro com Jesus Cristo, Jesus hoje te chama para fazer parte da sua igreja. Não de uma igreja feita por homens, mas da igreja feita por Jesus. Da igreja do jeito que Jesus quer. Ele derramou sangue para apagar os nossos pecados, o meu e o teu. E hoje ele te chama ao arrependimento. Ele disse: arrependa-se. Tem um texto de Jesus que ele diz: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, quando Jesus veio, o tempo se cumpriu. O que o mundo esperava, o Salvador, chegou. O reino de Deus veio. E ele disse que para eu e você entrarmos no reino, fazermos parte dessa igreja, é preciso arrepender-se e crer no Evangelho. Então arrependa-se hoje. Entregue sua vida a Cristo, onde você estiver. Então Deus abençoe. Ore pela minha garganta, pela minha boca, está toda cortada. Está difícil falar. Para que amanhã eu tenha condição de dar mais aula e de anunciar a palavra de Deus. Que Deus abençoe. Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.